Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Vitor. Estamos aqui, mais um episódio do Desjorna, tá? Dessa vez vamos falar aqui de um assunto bem legal, que é justamente sobre o que vocês estão acompanhando muito nas redes sociais, a vinda do DP no Corinthians. Claramente não vai ser só isso, né? Vai ser um episódio para falar no contexto geral sobre todas as vindas de fato de craques do exterior para dentro, né? Aqui para o Brasil. E vamos analisar, né? Será que o Corinthians fez a coisa certa? É, será que ele pensou realmente como se fosse a melhor coisa a se fazer ou agiu por impulso, né? Vamos ver, vamos pensar aí. Eu peço para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho aí para ficarem ligados aí nos próximos vídeos, né? Não perderem aí nenhum episódio novo. Mas enfim, gente, DP no Corinthians, tá? É, é uma completa loucura. Essa é a verdade, a gente precisa falar. Ninguém esperava, mas ninguém esperava, tá? É... A vinda de um cara desse é algo que, como que eu posso dizer? Mano, era difícil até pra Flamengo. Até pra Flamengo contratar. Porque, querendo ou não, até o próprio Flamengo tentou contratar. Até o próprio Flamengo tentou contratar, não conseguiu, tá? Mas assim, aconteceu. Aconteceu. O Corinthians veio, tentou, conseguiu contratar o DP e ele já vai jogar aí representando a torcida corintiana. Vamos lá. Eu vou dar minha opinião, sincera. É válido destaque que a gente vai falar sobre vários outros jogadores, né, que vieram aí pro, pro Brasil jogar, representaram ali os times brasileiros. Mas enfim, vamos começar aqui pelo principal que é o DP, né, já que é o mais recente. Eu acho um completo absurdo. Eu acho um completo absurdo. Eu não traria. Eu não traria. E eu vou explicar já o porquê. Cara, eu já tinha gravado um episódio falando justamente das elites do futebol brasileiro, né? Que no caso é o Palmeiras e o Flamengo. Isso não é novidade pra ninguém, tá? E esses clubes, eles trouxeram jogadores, sim, também, jogadores que vieram da Europa. Caso do Palmeiras com o Felipe Anderson, caso do Flamengo recentemente com o Alexandro. Sim, sim, trouxeram. Lindo. Só que o que o Corinthians, o Flamengo e o Palmeiras têm em comum? Ambos jogam futebol, porque de resto não tem nada parecido. No máximo o Flamengo com a torcida do Corinthians, mas enfim, nada. Cara, se a gente for fazer uma analogia, Corinthians com DP é tipo uma pessoa pobre querendo ter um iPhone. Não dá, sabe? É sem cabimento. É sem cabimento. E eu falo mesmo. Se você for uma pessoa que não acompanha o canal, enfim, todo episódio eu falo, eu sou santista. Eu sou santista. Meu time tá na merda, é. A gente, vocês aí com DP e nós com o Yusufa Niji da Gâmbia. Esse é o nível. Mas, cara, por que todo corintiano acha que a gente chegar aqui e criticar é válido citar que o ato de criticar não é necessariamente falar algo ruim, mas sim falar algo como se fosse uma, de fato, uma crítica construtiva? Acha que a gente tá com inveja? Eu não vou mentir. Por um lado, a gente sente inveja de ter um jogador. O cara que fala mal e fala que não tem pelo menos um pouquinho que queria que o seu time tivesse um aporte financeiro para ter tal jogador, ele tá mentindo. Todo mundo queria um DP, não importa o que for. Pode ser o melhor time hoje do Brasil, que seria o Flamengo ou o Palmeiras. Pode ser o pior, sei lá. É... Mirassol, Ituano, Guarani. É óbvio que ele ia querer o DP no Corinthians, no seu time. Só que quando a gente está criticando, existe um lado da crítica que é justamente, pô, o que os caras pensam? De verdade, o que o corintiano pensa? O que o corintiano pensa? Às vezes a gente acha que, cara, realmente, toda aquela falácia que todo mundo zoa, né? Que corintiano não pensa, isso, aquilo. Parece ser verdade, porque você vê, tudo bem, você comemorar, você achar, tipo, pô, isso lindo, maravilhoso.
Óbvio, pô, você é corintiano, você vai comemorar. Se fosse no meu Santos, eu ia comemorar. Só que, mano, tem que deixar um pouco do clubismo de lado e analisar que financeiramente é uma loucura. Financeiramente é uma loucura, loucura trazer esse cara. É inacreditável. É inacreditável. Cara, vamos lá. O DPI. Vamos parar pegar aqui. Vamos parar pegar aqui. Vamos por partes. DPI. O time dele foi o Atlético de Madrid, certo? Na qual ele teve 26 partidas e 6 gols e uma assistência. 26 partidas, 6 gols e uma assistência. 26 partidas, 6 gols e uma assistência, tá? Ele passou, claro, por Barcelona, passou por Lyon, passou por Manchester United, passou pelo PSV. Inclusive no PSV ali 14 e 15, o cara tinha 30 partidas e 22 gols. Um absurdo, né? E a última atuação dele em um time sem ser o Corinthians foi justamente a seleção da Holanda, certo? Que você teve, por exemplo, nesse último ano, você teve então, peraí, 6. Ah, vai, pode colocar aqui. Esse ano e o outro. 8 partidas, 2 gols e uma assistência. E ele é o camisa 10 da Holanda. Ele é a representação do melhor jogador que a Holanda tem, tá? Que também é um elenco bom, tá? Não é um elenco ruim, não. Então você começa por aí. Começa por aí. Os números dele não é de se encher os olhos. Não é. Não é. Ai, mas ele joga no Atlético de Madrid, contra Real Madrid, contra Barcelona. Ai, mas ele joga numa Holanda, contra Portugal, contra a França. Tudo bem? Tudo bem. Mas os números deles não é bom. Não é bom. Ponto. Ponto. Começa por aí. Tá. Ele vir pro Brasil. Condições financeiras. Cara, o salário dele, o salário dele, eu vou até ler aqui uma matéria aqui do Estadão. A cada mês, o jogador holandês tende a receber pouco mais de 3 milhões, quantia que pode aumentar em caso do atingimento de metas que garantem pagamentos bônus ao atleta. Eu tinha visto que poderia chegar até 3,8 milhões por mês. Vamos lá. É, é o correto a se fazer? O cara vai receber um salário absurdo. Absurdo desse. Um jogador vai receber esse salário. Um jogador. Tá, tá. Então a gente já tem o primeiro ponto, então, no caso, é analisar os números dele, os últimos números, o time que ele tava também, claro, a situação de que ele não foi pra nenhum outro time. Não é. A gente. Pô, gente, vamos ser um pouquinho inteligente. Vamos ser um pouquinho inteligente. O DPI não saiu do Atlético de Madrid querendo ir pro Corinthians. Isso não aconteceu, vocês podem ter certeza disso. Vocês podem ter certeza disso. Se ele foi pro Corinthians, ele descartou, ele descartou opções ou não teve opções que ele poderia de fato escolher. Você realmente acha que se um Barcelona, se um Real Madrid, se um time desse nível, nesse calibre, tivesse feito proposta para ele não iria? Não, ele iria recusar para ir pro Corinthians? Não. O máximo se ele recusou foi por salário menor de times pique, sei lá, mano. Vai. Nacional do Uruguai. Tá ligado? Ofereceu 2,5 milhões pra ele. Sabe? E aí, tudo bem, até eu iria pro Corinthians nesse caso. Então, a gente tem o primeiro ponto, estatística, e a gente tem o segundo ponto, que é o valor que ele vai receber por mês. Que é um absurdo. Absurdo. Terceiro ponto que a gente tem pra falar aqui. Cara, vamos analisar o Corinthians hoje? Vamos analisar o Corinthians hoje? Corinthians, ele está no Z4. Ele está no Z4. Ele é o primeiro clube ali quando você atinge os últimos 4 colocados. Cara, tá na Copa do Brasil, tá na Sul-Americana, muito que bem.
Mas o DP, ele foi contratado e ele não vai poder jogar a Copa do Brasil. Ele não vai poder jogar. Ele tá no Brasileirão, mas o Corinthians ele tá no Z4. Ele é um jogador, ele é um jogador acima da idade. Quer dizer, acima não, né? Ele ultrapassou a casa dos 20, né? Mas, deixa eu até ver quantos anos ele tem. Acho que ele tem 30, não é? 30 anos. 30 anos. A gente sabe muito bem que ele não vai ser o centroavante, assim, parado lá na frente, carreta. Não, não, quer dizer, carreta ele vai. Mas tem tudo pra ele não ser aquele centroavante, digamos que, de velocidade, aquele cara que corre demais, aquele cara que movimenta o time lá na frente. Não vai ser. Não vai ser. Né? Tô aqui na Holanda mesmo, ele tá sendo testado de 10. Então, isso é algo muito questionável. Isso é justamente algo questionável. Então é isso que é algo de se pensar. Pô, a gente vê primeiro aqui a situação das estatísticas dele. A gente vê, por exemplo, aqui a situação do valor do salário dele. A gente vê, por exemplo, agora a situação do Corinthians. Pô, você gastar 3 milhões, mais de 3 milhões por mês para um jogador, para uma posição só, cara, você me desculpa. O Corinthians pode estar agora ruim no Z4, mas o Corinthians ele tá o ano inteiro em grande parte desse jogador. E um ou outro rende. Um ou outro tá rendendo. Um ou outro. Claramente Yuri Alberto, claramente Pedro Raul foram erros da diretoria. Erros. Então, caramba, sabe, o terceiro ponto aqui é justamente a gente pensar na situação do Corinthians. Cara, na situação que o Corinthians está, e eu tô falando aqui de futebol, eu não tô falando nem financeiramente falando, de futebol. Você ter um jogador que pega lugar de 3, 4 em questões salarial, pro futebol do Corinthians é a melhor opção? Vamos chegar no corintiano aqui, vamos falar corintiano, o corintiano de verdade, o cara que realmente faz essa análise. Chega nele e fala assim, mano, vamos fazer o seguinte, a gente não contrata o DPI, mas a gente vai reforçar pelo menos umas 4 ou 5 posições que tá ruim no Corinthians. E a gente vai trazer jogador bom mesmo. Pô, mano, você chega oferecendo, vai, o DP ganha 3 milhões. Se você chega oferecendo 1 milhão pra 3 jogadores diferentes, pô, eu duvido o Corinthians cair. Eu duvido. Eu quero dizer que, mano, eu tô pensando aqui na segurança do Corinthians de permanecer na Série A. Parabéns, contratou o DPI. Nossa, jogador absurdo. O cara vem, tá mó cota sem clube, no máximo joga na seleção. O cara vem, você põe pra jogar, primeira partida, igual aconteceu com o espanhol atacante lá. Primeiros 5 minutos o cara lesiona. E aí? Parabéns, agora você vai pagar 3 milhões e você não vai ter tido digamos que, a opção de utilizar 3 ou 4 jogadores diferentes, novos, jogadores que poderiam de fato estar agregando. É complicado, cara. É real complicado. Eu não manjo nada do esquema tático do DP. Eu não manjo nada do esquema tático, por exemplo, da própria seleção holandesa. Só que eu chego em você e eu falo, cara, será que o DP ele vai ser o centroavante do Corinthians? Pra mim ele tá mais pra meia. Pra mim ele tá mais pra meia. E aí você já me paga caro pra um Garro, que é de fato um jogador absurdo, pra você ter um parceiro no lado dele que seria o DPI, enquanto o centroavante você tem um Pedro Raul. E na lateral você tem Matheus Bidu. E no gol você tem o Hugo. Que, nossa, não, o Hugo é maravilhoso. O Hugo ele é incrível. Você põe a mão pelo Hugo, a mão no fogo pelo Hugo. Cara, sem desculpa, mano. Até um ano atrás o Hugo era piada nacional, mano. Sabe, você não sabe se ele é um jogador você não sabe se ele é um jogador de fase ou se ele realmente é bom. O cara tava no Flamengo e não rendeu, sabe? Então, se torna algo complicado, cara. Se torna. É tipo você ser uma pessoa pobre, você querer ter um iPhone, parabéns, você tem um celular maravilhoso, lindo. Enquanto isso, você vai pra faculdade, você vai pro trabalho utilizando o transporte público, você usa um tênis rasgado,
uma meia rasgada. E aí, adiantou de alguma coisa? Não era mais fácil você pegar o valor desse iPhone que você paga por mês e redistribuir em coisas que realmente vão te agregar? E enquanto você compra um celular mais ralé, não pensando no status? Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto aqui é direção, diretoria. Cara, o Corinthians é um dos clubes que mais devem no Brasil. Que mais deve. E a diretoria, e eu não tô falando aqui não só do Augusto Melo, não, desde o Duílio. A diretoria pensa que tá luxando. Pensa que tá luxando. A gente sabe que para muitos economistas, pensando aqui em questão de país, o país ele tem que gastar para ter de fato um retorno. Por exemplo, o país está precisando de dinheiro. O país está precisando de dinheiro. Pô, ele vai lá e investe em infraestrutura, investe isso, aquilo, para que automaticamente se gere mais emprego, para que a população tenha mais dinheiro e consuma mais e ocorra essa redistribuição salarial e do que o governo ganha. Do que o povo ganha e que o governo ganha. A gente sabe disso. Mas, cara, futebol funciona isso? Tudo bem que, legal, a vinda no DPI pode agregar muito no quesito de que você vai trazer um jogador que, mano, você vai vender muita camiseta. A quantidade de sócio-torcedor vai aumentar muito mais. A quantidade de pessoas no estádio vai aumentar muito mais. A relevância que o Corinthians tem, não só nacional, como internacionalmente, ao você ver um jogador brabo, poderia estar num Chelsea, poderia estar num Liverpool, vindo pro Corinthians, vai aumentar também. Toda a questão da influência que o Corinthians já exerce em questões de rede social vai aumentar muito mais, muito mais. De que forma? Olha lá, olha o Instagram TNT, só tem coisa do Corinthians. É Corinthians DP, Corinthians DP, é só isso. Que não é DP, né? É Memphis, né? Pode chamar de DP que ele não gosta. É Memphis. Cara, tudo isso é lindo. Só que o financeiro do clube. Aonde tá a preocupação do financeiro do clube? Cara, você me desculpa. Você vai realmente me falar que pro Corinthians que precisa de dinheiro, essa é a melhor coisa a se fazer? Qual que é o pensamento, assim? Porque se você me falar que o pensamento é você contratar o DP pra ganhar uma Sul-Americana, você tá louco, você tá maluco. Até posso chegar aqui e falar, se o pensamento é contratar o DP pra não cair, vocês estão loucos. Vocês estão maluco da cabeça, maluco, maluco. O Corinthians pode estar na penumbra que for. Sem o DP, sem o DP não cai. Até sem o DP, o Corinthians não cai, cara. Não cai. Vocês não têm noção. Tem muito time pior, cara. Muito time pior. Qual que é o sentido? Vocês estão entendendo? Qual que é o sentido? O Corinthians ele tem tanta, mas tanta dívida, dívida atrás dívida, dívida atrás dívida. E ao invés de os caras, não, vamos fazer um projeto, vamos contratar aqui uma. Contratar não, ir atrás aqui de uma investidora, não sei o que vai investe no clube, não sei o que, isso, aquilo. E vamos pegar esse dinheiro que a gente gastaria no DP, não, e vamos reestruturar, pô, vamos mandar uns caras embora, vamos fazer todo aquele balanço financeiro. Cara, o Corinthians tá com dívida a curto prazo. O que é dívida a curto prazo? É dívida que você tem que pagar agora, nos próximos meses já. Batendo na porta, tá lá, tá lá. E qual que é o pensamento do clube? Eu vou pagar as dívidas? Não, vou contratar o DP. Pagar 1 milhão no jatinho particular dele pra ele vir. Só pra vir. É um absurdo, sabe? É um absurdo. É um absurdo. Isso sem contar, claro. Sem contar, claro, né? Todo o erro que a diretoria fez nesse ano inteiro. Mano, olha jogador por jogador, cara, que o Corinthians contratou. Uns bons e outros ruins. Não tem como você acertar todos, mas pera aí, então você vai lá, você contrata vários, você erra por muito, porque senão o time não estaria no Z4. E a sua primeira opção é você contratar um cara de elite. Não, porque agora vai. Não, porque você mantém o Yuri aberto foi um erro. O que que eu vou fazer? Eu vou contratar Pedro Raul. Um segundo erro. Não, mas agora para não errar mais, eu vou contratar um centroavante de elite. Vou pagar 3, quase 4 milhões para ele. Cara, é surreal. Sabe?
é, é um pensamento que não deveria acontecer, cara. Não deveria acontecer. Não deveria acontecer. A verdade é que, cara, esse episódio aqui, por mais que eu falei que ele vai ser misto, né? Ele vai falar um pouquinho sobre outros jogadores do Brasil, o foco é o DP. É claro que é o DP, porque não tem como um torcedor, um fanático pro futebol ver isso e falar, mano, tá tranquilo, tá suave. Não dá, cara. A torcida corintiana tá se enganando. Tá se enganando. Tá acreditando que, nossa, tá às mil maravilhas, que agora a gente vai ganhar tudo. Cara, o Andorinha não faz verão, cara. Tem que mudar muita coisa desse time ainda. Imagina se o Santos vem e traz o Neymar, mano. Mas nem eu ia apoiar. Traz o Neymar o quê? Pra jogar Série B? Pra jogar ao lado de Rainer, de Mirassol, de Rodrigo Ferreira? Contra Mirassol, esses times? Pra quê? Melhor nem trazer. Melhor nem trazer. Se tem uma coisa que eu falo pra você que evita do Santos fazer merda, é justamente não ter aporte financeiro. Porque se tivesse, fazia merda igual. Se tivesse, fazia merda igual. Se o Santos realmente tivesse condições, meu amigo, cara, meu amigo, Alexandro, Danilo, esses caras tudo estaria no Santos. O Santos estaria pagando 2 milhões por mês pra esses caras, enquanto pagaria 100 mil ainda pro Balieiro tá lá no Santos. Eu, eu penso todo numa reconstrução. Eu acho que, por exemplo, se o Santos subir, ele tem que, mano, mandar um monte de lixo embora e construir um time do zero. É isso. Agora, o pensamento do Corinthians é: a gente tá na A, a gente tá no Z4, mas pelo menos a gente tá em duas Copas diferentes. Não, vamos contratar o DP, vamos luxar, vamos luxar. Por que não? Porque um cara só vai resolver tudo. Um cara só vai resolver tudo. Parece que todos os outros erros que não só elenco, como comissão técnica, como tudo, tá bem. Vocês realmente. Cara, eu realmente faço uma pergunta sincera pro corintiano. Vocês acham que o DP ele tá ligando se o Corinthians tem condições ou não de pagar? Ele não tá ligando, cara. Melhor, ele sabe que se o Corinthians não pagar, ele tem a ganhar mais com multa. Não é como se o Corinthians atrasar 10 meses de salário e o DP vai morrer de fome. Não é. O cara é consolidado na Europa. O cara ele já tem um aporte financeiro absurdo. Absurdo. Pra sustentar até o, 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 o neto do neto dele. Esse é o nível. Se ele vem pro Corinthians e o Corinthians atrasa salário, ele põe na justiça, vocês estão lascados, filho. Vocês estão lascados. Ai, mas o Corinthians conseguiu um investidor que paga, né? Ah, uns caras lá que vão pagar mais da metade do salário dele. Cara, não importa. Não importa. A corda sempre parte pro lado mais fraco. Vai partir pro lado do Corinthians. Vai partir pro lado do Corinthians, que já tá numa dívida absurda. Absurda. Desde o começo eu fui contra o Ramon Dias vir pro Corinthians. Eu não acho que é uma boa opção. Eu não acho que é uma boa opção. É aquilo que eu falei. Se eu fosse o Corinthians, eu iria atrás de um técnico que, pô, tem uma certa identificação com o clube. Até querendo ou não, Carille, cara. Paga uma multa absurda pro Carille pra sair dos Santos e ir pro Corinthians. Aí sim, pô, você tá pensando em projeto, pô, não, pro Corinthians não cair. Agora, você trazer um jogador, pagar um salário absurdo, pensando que ele vai salvar o seu time do rebaixamento, é loucura, cara. É loucura. Se esse cara lesiona em 3 minutos, vocês vão falar o quê? O que vocês vão falar? Não é impossível disso acontecer, gente. O gramado aqui não é igual ao da Europa. Por mais que seja na Neoquímica, não é igual na Europa. O clima, a aura ali toda presente no futebol brasileiro é diferente. Não é de hoje que a gente tem jogadores e jogadores vindo de fora, até com idade avançada, se lesionando. Coutinho chegou, já citando já os outros times, Coutinho chegou no Vasco, lesionou. Marcelo chegou no Fluminense, lesionou. Douglas Costa chegou no Grêmio, lesionou. Soares chegou no Grêmio, lesionou. Por que o DP seria diferente? Ah, não, que a condição física do DP é maravilhosa. Não, não. O DP é diferente. O DP, a comissão ali que trabalha junto com ele é muito mais evoluída do que a do Soares. Não, com certeza. Não, porque agora ele tá no Corinthians, né? Que agora ele vai.
Agora a gente ganha Libertadores, Mundial. Cara, é isso que não pode acontecer, cara. É isso que não pode, não é inveja. Eu vi inclusive, até um jornalista esses dias. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: gente, não tem como um Flamengo, um flamenguista, um palmeirense, ter inveja do Corinthians. A inveja que ele tem é a inveja do jogador, de ter aquele jogador. Mas do Corinthians é impossível você ter inveja. É impossível. Porque a verdade é que o que você invejaria do Corinthians? Tá, um flamenguista. Tá, Neoquímica. Mas a Neoquímica não é do Corinthians. É, eu ia falar de nome pertence, mas nem nome pertence. Tá lá. Mas enquanto o Corinthians não paga, não é dele. Qualquer momento ele pode simplesmente perder. Se ele não pagar. Não é dele, não é dele, não é do Corinthians. Ah, elenco. Que elenco? Que elenco? No máximo salva o DPI. Você acha que os caras tendo Arrascaeta, os caras vão ter inveja do Garro? Os caras tendo Zé Rafael, tendo Rafael Veiga, os caras vão ter inveja do Garro. Pô, vocês estão de brincadeira, né, mano? Os caras tendo Gustavo Gomes, os caras vão ter inveja do Félix Torres. Sacanagem. O reserva do reserva dos caras da Davi Luiz, mano. Como eu falei no outro episódio. Reserva dos caras da Davi Luiz, mano. Como os caras vão ter inveja do Félix Torres, esses caras, sabe? O Matheus Bidu, Hugo. Piada, é piada. A inveja que existe é a inveja de ter um jogador desse calibre no seu time. E isso dá pra você chegar e falar, pô, mano, até eu, Santista, eu queria. Agora, a inveja da situação do clube, não. Nunca, 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 nunca. Esse é o meu sincero desabafo, tá? Eu, como apreciador do futebol, eu vejo que é justo a gente falar isso, né? É... Por mais que eu odeie o Corinthians, eu queira que o Corinthians falisse amanhã, eu não sou cego, eu tenho essa noção de que, mano, o Corinthians tá fazendo merda e que se o Santos estivesse fazendo igual, eu iria reclamar igual, cara. Igual, da mesma forma que eu reclamo que o Santos contratou o Patrick, paga 350 mil por mês por 4 anos, com obrigação contratual de renovação, eu reclamo também. Se o Santos traz um Neymar agora, sem ter todo aquele trabalho, né, aquela mudança de estrutura, eu ia reclamar também, cara. Eu ia reclamar também. Porque, por exemplo, no caso do Santos, se o Neymar voltar, vai ter que ter um projeto. Ele não vai voltar agora do nada. Vai ter um projeto. Ele vai trazer investimento, ele vai trazer jogadores que trabalharam, jogaram com ele pro clube. Pique Danilo. Isso iria acontecer numa nova Vila Belmiro, enfim, essas coisas lindas iriam acontecer. Agora, o que você espera no DP no Corinthians? Que vem do nada. Mas enfim, só para concluir mesmo, a gente tem alguns outros, tá? É, A gente tem, por exemplo, o Bernard no Atlético Mineiro, que, cara, é aquilo, né? Ele não tá rendendo tanto, vem sendo ali muitas vezes até que reserva, mas é um jogador, pô, com certeza com experiência de seleção brasileira e tudo mais, a Juve e tudo mais, mas é um exemplo. É engraçado, cara, é engraçado porque a gente para pra olhar, vamos pegar aqui uma listinha aqui básica dos jogadores que vieram. Cara, quando eles vieram, meio que todos vieram para os times que estão numa situação boa financeiramente falando. Sabe? É engraçado porque. Ah, o Coutinho, já começando aqui pelo Coutinho. Pô, o Coutinho, ele veio pro Vasco, mas, cara, o Coutinho tá quase se aposentando. O Coutinho tá quase se aposentando, sabe? O salário dele não é tão caro.
A vinda do Coutinho é completamente diferente da vinda do DP. A única coisa que Real lembra é justamente um craque da Europa vindo pro Brasil. Nesse caso é um brasileiro da Europa vindo no Brasil, mas enfim, continua sendo um craque da Europa. Próximo, Luizito Soares. Luizito Soares veio num projeto que o Grêmio tinha. O projeto do Grêmio, que era justamente o quê? Tava na Série B, tava na complicação, conseguiu subir para a Série A, conseguiu montar um elenco fortíssimo, mandou embora um monte de lixo, contratou um monte de cara bom, tinha dinheiro, tinha todo aquela estrutura, aquele aporte financeiro, a volta da- do estádio do Grêmio, lotando, e arrumou investidor. E o Grêmio, numa situação financeira de dívida baixíssima, baixíssima. Você vai olhar, o Grêmio é um dos times que menos deve no Brasil. Isso é perfeito. Na época eu ainda falei, pô, será que o cara vai vir? Será que vale a pena? Mas é aquilo, mesmo se não valer a pena, pô, é uma dívida que o clube vai fazer. Completamente diferente de você ter uma dívida que o clube vai aumentar, que é o caso do Corinthians. Sabe, é muito diferente, é muito. Além, claro, o Soares é muito mais jogador. Na bola e também historicamente falando, que o DPI. Tem como a gente é, querer fingir que não. A vinda de um Felipe Anderson pro Palmeiras. Cara, você vai falar que isso é loucura. Pô, o cara tava na Lazio, jogado lá. Teve a oportunidade de vir pro Brasil, voltar pro Brasil. Possivelmente ele vai se aposentar aqui. Pô, o Palmeiras foi lá e aproveitou. Eu não tenho ideia quanto que é o salário dele, eu realmente não tenho ideia. Mas assim, o Palmeiras, ele todo ano ganha uma coisa que for. O Palmeiras, ele tem uma dívida pequena, curta. Ele tem capacidade de trazer um jogador absurdo, internacional. Muito badalado, assim. Ele tem. Ele tem. Toda aquela tranquilidade de que, pô, querendo ou não uma reserva de emergência, querendo ou não, um time que ele tem ali uma reservinha, porque se um Felipe Anderson der errado, mano, paga essa dívida, acabou. Agora, se um DPI der errado, o risco, a taxa de risco é muito maior. É muito maior, mas muito maior. Vocês estão entendendo? Além de que, claro, né, o Palmeiras traz Felipe Anderson jogando Libertadores, jogando Copa do Brasil. O Corinthians traz DPI pendurado para não cair. Pra no máximo disputar uma Sul-Americana. Copa do Brasil não conta que ele não vai jogar. Pra no máximo disputar uma Sul-Americana. E buscando não cair no Brasileirão. Agora você imagina se o Corinthians ainda assim cai. Se acontece o pior, DP machuca, Corinthians cai. E aí? Cadê o projeto? Duvido. O Corinthians pode amar o clube que for. Série B ele não joga. Duvido, eu duvido. É simplesmente isso. É simplesmente isso. Algo parecido com o Morelos do Santos, né? O Morelos veio, que não ironicamente tem números melhores que o DP, mas pelo amor de Deus, o cara joga na seleção, acho que era da Bulgária, né? Búlgara, se eu não me engano. Enfim. Não, acho que era da Escócia, eu não vou lembrar agora. Ele jogava pelo Rangers, né? Então, lá até eu fazer gol. Mas ele foi o presidente que foi lá e convenceu ele de ficar. De ficar. Pois é. Então a gente tem muitos outros exemplos também. O próprio Flamengo, cara. Pô, você tem Davi Luiz, você tem o Michael, que não ele conta como um, o próprio Alexandre. O Flamengo ele tem uma economia que é sossegado de manter. Se der errado, meu irmão, azar. Paga essa dívida aí, tamo junto, é isso. Então, assim, cara, é complicado. É, é muito delicado isso. É muito delicado. Não é questão de inveja, cara. Não é questão de inveja. A questão é a gente analisar o básico. Básico, é você saber o básico de futebol. O clube deveria agora estar pegando essa grana e pagando dívida, renegociando dívida, essas coisas. E tá contratando jogador badalado. Da mesma forma que você fala que investidor tá pagando, o Corinthians vai desembolsar uma parte do salário, do dinheiro dele para pagar esse jogador. Ele vai.
Ele vai. A Globo pagou 12 milhões pro Corinthians no dia. Tá. 12 milhões não poderia ser usado pra pagar dívida? Sabe, é complicado, é complicado. Eu já conversei com muito corintiano. A ideia deles de fato é que não. Pra mim, o Corinthians tem que comprar jogador mesmo. Não tô nem aí pra pagar dívida, reestruturar. Então, não tem muito que a gente possa fazer, né? Meu Santos tá na B. Não tem muito que eu posso falar. Não, não, não. O Santos vai bater nesse time aí. Não. A esperança do meu time é um cara da Gâmbia. Pois é. Enquanto a gente paga também 350 pau pro Patrick. Então, assim, meu time também não é um baita de um exemplo. Eu já cansei de bater no meu próprio time. Mas, enfim, vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Se o DP ele vai, de fato, desenrolar pro Corinthians, né? Enfim, é isso, gente. Muito obrigado aí por assistirem, por ouvirem aí o episódio. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E é isso. Muito obrigado, gente. Até mais. Falou.